Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com questões que caem em concurso, tá? Então eu fiz um apanhado aqui de questões, algumas, para a gente trabalhar. Eu sei que para concurso a gente eles colocam muitos desses símbolos ou atalhos. A maioria das vezes a gente acaba esquecendo, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Se possível, tenta procurar também onde que se localiza esses símbolos, porque a nossa mente consegue guardar melhor o conteúdo quando a gente consegue treinar ele junto, tá? Então, a primeira questão nossa aqui é do Word, né? Esse símbolo significa o que lá no Word, né? Ó, na aba Layout. Então, vamos aqui para a tela do Word e aqui, ó, nós temos aqui em cima, nós temos página inicial, inserir, e ele está perguntando, aqui em layout, o que aquele símbolo significa, tá? Então, aquele símbolo é esse aqui, ó. Ele alterna a orientação de página. Então, se a gente for responder essa questão aqui, ó, seria a questão C, alterar a orientação da página. Como é que você vai conseguir guardar isso, né? Se você olhar no desenho, você vai ver que tem uma página em retrato e a outra página em paisagem, tá? Então, quando a gente troca aqui a orientação da página, você vai ver que tem retrato e paisagem, tá bom? Então, bem simples, né, essa questão. Então, seria a letra C. Agora, se a gente vai para outra questão, né? No Word, o atalho de teclado utilizado para inserir uma quebra de página. Né? A gente começa pela questão, né? O que é uma quebra de página? Se você está no Word e você precisa de uma página a mais, está lá digitando seu texto e precisa de uma nova página, como é que você consegue inserir essa página? Tá? É isso. Aqui no Word, se vocês fossem fazer, seria lá no inserir essa opção aqui de quebra de página. Se eu pausar o mouse aqui em cima, vou ver que o atalho para isso é o Ctrl mais a tecla Return. Seria o Enter que a gente utiliza no teclado. Então, a resposta para essa questão seria a questão D. Mas como é que você iria eliminar isso se você estivesse fazendo a prova e não lembrasse, né? O que é cada um? Por exemplo, o Ctrl X é para recortar, tá? A gente não tem o Ctrl C, Ctrl V, a gente tem o Ctrl X que recorta, então não seria essa opção. O Shift Return, ele só dá uma quebra de página, ou uma quebra de linha, que a gente fala, tá? Ó. Deixa eu pegar um texto aqui, ó, tô escrevendo. Se eu fizer um Shift Enter aqui, não vai fazer nada, na verdade. E o Alt X não faz nada, tá? Então, a resposta para essa questão é o Ctrl mais o Return. O Return é o nosso Enter, que a maioria de nós já conhecemos. A outra questão que a gente tem aqui é na digitação de um texto lá no Word, né, do Office 2010, o atalho de teclado chamado Shift mais o F3. Ele faz o quê, né? Ele alterna entre subscrito e sobrescrito, ele move o parágrafo para longe da margem, ele aplica um mesmo espaçamento entre a linha, ele move a margem mais para perto, ou ele alterna entre letras maiúsculas e minúsculas, né? Essa questão, ela é bem simples, tá? Então, deixa eu só aumentar o zoom aqui. Eu vou selecionar meu nome aqui. Se eu usar a tecla Shift F3, ele vai alternar entre maiúsculo e minúsculo, tá? Aqui na página inicial, a gente pode encontrar essa ferramenta aqui, tá? Só que aqui ele não coloca a opção de atalho, mas seria essa mesma funcionalidade aqui, ó. Ele alterna entre maiúsculo e minúsculo. Então, seria a resposta E para essa questão. Aqui, a gente vai agora para o Chrome, né? No Chrome, qual é o atalho, né, para abrir uma navegação anônima? O Ctrl A, o Ctrl Shift N, o Ctrl Shift A, Ctrl Shift 3, Ctrl T. Se você já é acostumado
a utilizar o Chrome, né? Alguns atalhos aqui, talvez você já conheça. Deixa eu abrir o Chrome aqui, ó. Então, se eu usar o Ctrl A, o que ele vai fazer? Ó, ele selecionou. Se eu usar o Ctrl A, então não é isso. Então, vamos testar o outro atalho lá, né? O Ctrl Shift N. O que será que o Ctrl Shift e o N faz? Ó, ele vai abrir a tal da navegação anônima aqui, tá? Então, a resposta para essa questão é o Ctrl Shift N, seria a questão B. O que será que esse Ctrl Shift A faz, né? Vou fechar aqui. Vou testar o Ctrl Shift A. Ele vai abrir aqui pra gente, ó, as guias que a gente já andou utilizando. Então, essa é a outra opção. O Ctrl Shift T, ele vai abrir uma aba que você fechou. E para finalizar, né, vamos testar o atalho Ctrl T. O Ctrl T, ele vai abrir uma nova guia para a gente. Próxima questão aqui do nosso slide. Eu tenho essa questão aqui, ó. Ao usar os recursos do Chrome, a execução de um atalho de teclado ou de uma forma alternativa do acionamento de um ícone resulta na exibição desse menu aqui abaixo, ilustrado, né? Que atalho que foi utilizado para exibir isso, né? E qual é o ícone, né, que foi aberto quando eu apertei esse atalho? Então, vamos lá testar no Chrome, tá? Vamos começar pela letra A, que é o Ctrl F. Quando você aperta o Ctrl F, ele vai abrir aqui pra gente esse símbolo, que é o símbolo de buscar. Então, não é essa a opção. O Alt F. Se eu utilizar o Alt F, ele vai abrir para mim esse ícone aqui no cantinho, tá? Só que o Alt F, o símbolo aqui, ó, é o de atualizar a página, de refresh, que a gente fala, né? Mas não é esse símbolo que está aqui no cantinho da minha foto. Então, eu sei que já é o Alt F, né? E a questão C já tem a nossa resposta, que seria esses 3 pontinhos lá do canto. Então, ó, se eu utilizar o Alt e o F, ele aciona esses 3 pontinhos. Então, a questão correta, ou a resposta correta para essa questão é a letra C. Então, e se a gente fosse aqui para as outras, tipo, essa estrela, a gente vai por exclusão, né? Essa estrela se refere aos favoritos, tá? Sites que você gosta de acessar, os seus favoritos, tá bom? Para a gente adicionar favoritos. Nossa próxima questão é a seguinte, né? Em uma situação hipotética, Juliana, aluna do curso de administração, elaborou um trabalho a pedido do professor em um documento do Word, né? No formato doc. Antes de enviar por e-mail, Juliana anexou o arquivo. O processo de anexar arquivos é denominado de, né? De que é isso, né? É PDF, upload, browser, download, importar. Tá? E para esse exercício, a gente, né, para essa questão, a gente vai eliminando. Tipo, PDF não é. Importar também não, tá? Porque são questões, né? A gente está falando de anexar arquivos. Como que se chama esse processo de anexar? Ele se chama upload, ele se chama browser ou ele se chama download? Então, vamos por exclusão. Browser não é. O que é um browser, né? É o que a gente chama de navegador. O Chrome é um navegador, o Microsoft Edge é um navegador, o Mozilla Firefox é um navegador, é um browser, tá? Aquilo usado para a gente navegar na internet. Aí na internet a gente tem 2 processos, né? Que a gente chama de upload e download. O que é um upload, né? Um upload, por exemplo, vamos pegar um perfil seu de uma rede social. Você quer trocar a sua foto. E a foto está no seu computador ou no seu celular. Você vai pegar, para alterar a foto do seu perfil, você vai fazer um processo chamado de upload. O que é isso? É eu tirar do meu celular ou do computador, né, a foto ou o arquivo e enviar para a internet, para ele alterar a minha imagem. Esse processo de tirar da máquina física e enviar para a internet é chamado de upload. O que é o download, né? O download é o processo inverso. É eu baixar da internet
uma música, baixar um filme, né? Então, o download eu vou baixar da internet para o computador. Upload é o processo inverso, é do computador para a internet, tá bom? Então, para esse exercício é a resposta B, tá bom? Agora, próxima questão. Assinale a alternativa que não apresenta, não, tá bem grande aqui, um aplicativo nativo do Windows. O Windows é esse navegador, é um sistema operacional. Esse meu aqui é o Windows 11, tá? Existem alguns programas nele que ele já vem instalado de fábrica, nativo. Então, esse aplicativo nativo aqui do Windows, né? Qual que não é? Então, o Paint aqui, ele já vem instalado, que é um aplicativo, é um programa, né, de desenhar. O WordPad é um editor de texto nativo do Windows. O prompt de comando, ele também é nativo do Windows, uma telinha preta para a gente digitar vários comandos. Então, o Chrome não. O Chrome é esse navegador que eu estou usando aqui com vocês, tá? Para eu ter acesso a ele, eu tenho que instalar ele. Ele não vem instalado com o Windows, tá bom? Então, para essa nossa questão, a resposta que não apresenta um aplicativo é a letra C, ok? Agora, sobre hardwares, é incorreto afirmar que scanner, gabinete e multifuncional são exemplos de hardware, tá? É incorreto. Então, um scanner, um gabinete, uma impressora multifuncional, elas são hardwares, tá? São a parte física do computador, tá? Aquela parte que a gente fala que você pode tocar nela, você pega um mouse, você pega um teclado, você toca em um monitor, essas coisas. A letra B, são peças que podem ser substituídas por outras? Sim, tá? Tipo, estragou um HD, ou você quer trocar o seu HD do computador por um SSD, né? Ele pode ser substituído sim, então essa é verdadeira também. É a parte lógica do computador? Não, tá? O hardware não é a parte lógica. O hardware é a parte física do computador, tá? A parte lógica são os programas que a gente tem instalado no computador. E a letra D pode estragar com o tempo. Sim, por exemplo, você pega um teclado seu aí, tem ele com o tempo ele começa a desbotar as letras, ele começa algumas teclas não funcionarem corretamente e por aí vai. A resposta incorreta para esse exercício é a letra C. Agora a gente vai trabalhar algumas questões relacionadas ao Excel. Referente ao Excel, na maioria das questões que o pessoal coloca, eles gostam de colocar questões desse tipo, com as fórmulas, para você dar o resultado. Tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, nós temos essa planilha, e aqui ele vem informando, olha, na célula D8, como é que eu sei qual é a célula D8? Na planilha do Excel, a gente tem as colunas, que são representadas pelas letras, e as linhas, que são representadas pelos números. Então, o D8, se eu vou pegar a coluna D, vou ver o 8. Então, nessa coluna aqui, foi inserido a seguinte fórmula, uma função chamada soma do A6 e o D6. Tá? Temos um ponto e vírgula aqui no meio, tá? Já eu explico qual será o resultado desse exercício. Aqui, ó, o D10. No D10 foi inserida a seguinte expressão, média do A6, 2 pontos ao D6. Então, aqui foi inserido uma média. E no D2, 12, né, que é essa célula, foi inserida uma função chamada menor do A, B, C e D, né, do A6 ao D6. Foi inserida uma fórmula de menor. Qual vai ser o resultado para essas questões? Aqui, né, na seguinte ordem, no D8, qual é o valor que tem? No D10, qual é o valor? E no D12, qual é a fórmula que foi inserida? Então, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Todas as fórmulas no Excel, elas trabalham com intervalos. Então, intervalos, eles são representados com 2 pontos, ou ele pode ser colocado por células separadas, com ponto e vírgula. Então, essas duas fórmulas aqui, ó, né, nesse intervalo, parecem que são iguais, mas não são, tá?
Nessa soma, ele vai fazer uma soma só do A6 ao D6. Então, ele vai somar o A6, que é 29, mais o D, né, D6. Então, vou pegar a calculadora aqui para ir mais rápido. Se vocês estiverem fazendo prova, né, use o lápis lá, caneta. Então, ele vai fazer a soma do 29 mais o D6, que é 17. Por que que ele não vai somar o do A, B, C e D? Porque ele colocou um ponto e vírgula aqui. Então, para esse exercício, né, se você fosse somar daqui até aqui, iria realmente dar outro resultado. Possivelmente seria esse 76 aqui, tá? Ó, mas o nosso resultado é 46. Então, a gente já vai excluindo a letra C e a letra E. Então, a gente vai para os próximos agora. O próximo aqui, ele fala que no D10 foi inserida uma média. Então, essa média, todos nós sabemos que média a gente soma e divide pela quantidade de colunas somadas. Então, no caso aqui, foram 4 colunas que vão ser somadas. Então, ele vai pegar do A6, 2 pontos, até o D6. Então, ele vai pegar todo esse intervalo aqui. Ele vai pegar o A, o B, o C e o D. Então, a gente vai fazer a primeira soma. Então, ó, 29 mais 11 mais 19 mais 17, que vai dar um resultado de 76. E eu vou dividir por 4, porque são 4 colunas, tá? Então, deu o resultado 19. Então, ó, eliminamos mais uma questão. Então, nós temos o D e o A. Como é que eu vou encontrar a resposta do D? O D, a resposta menor aqui, né? A questão do menor, essa função aqui, ele vai precisar de um intervalo. Então, ó, do A6 ao D6, se a gente olhar aqui, as duas estão pegando esse intervalo. Mas essa função aqui, ele precisa que a gente passe um parâmetro. É menor, mas qual menor que você quer? O primeiro, o segundo ou o terceiro maior? Então, se a gente fosse fazer esse exercício aqui no Excel, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, aqui na nossa função menor. Se eu fosse fazer, ó, função menor, abrir, vou pegar um intervalo. Se ele fosse só com essa resposta igual à letra D, ele iria dar um erro para a gente, porque está faltando mais um argumento. Então, eu teria que, para fazer esse exercício funcionar, passar mais um parâmetro, ponto e vírgula, o 1, que ele ia retornar o menor número, que seria o 1. Se eu informasse o 2 aqui, por exemplo, ele iria me informar o segundo menor número dessa minha lista, que seria o 17, tá bom? Então, para esse nosso exercício aqui, a resposta correta é a letra A. Agora, nós temos a seguinte questão. No aplicativo Microsoft Excel, foi construída a tabela abaixo, essa aqui. Qual será o resultado ao aplicar essa fórmula aqui? Soma do A1, 2 pontos, ao C3. Então, nós aprendemos que quando tem 2 pontos, ele vai pegar um intervalo. Então, ele vai pegar do A1, o B1, o C1 e vai indo até chegar aqui no C3. Qual vai ser esse resultado? Então, nesse caso, é só nós irmos somando tudo, tá? Então, você vai somar 10 mais 4 mais 2 vai dar 16, mais 3, 6, aqui 9 mais 9, 18, mais 5, 9, né? Dá 14 aqui. Qual vai ser esse resultado? Aí, 48. Então, a resposta para esse exercício é a questão A. Agora, se aqui fosse um ponto e vírgula, ele iria só fazer a soma do A1 e do C3. Tá? Nesse caso aqui seria a resposta 15, que seria essa B. Mas não é o nosso caso, tá? Então, é do A1 ao C3 e tá pronto o exercício. Nosso próximo exercício é esse. No Excel, né, nós temos essa seguinte fórmula. Mínimo do A1 ao C2. Então, dessa célula aqui até o C2. O intervalo, tá? Estamos vendo aqui, são 2 pontos, então ele vai pegar todas essas células até chegar no C2.
Depois, a gente tem uma multiplicação e depois nós temos um conte.num. Esse conte.num, ele conta números. Então, ele vai da célula B1 ao C2, do B1 ao C2. Então, ele vai pegar esse intervalo com essas 4 células aqui. Depois, mais máximo do B2 ao C2. Então, ele vai pegar do B2, que é essa célula aqui, e essa aqui. Tá? Do B2 ao C2, ele vai pegar o máximo. O que é o máximo e o que é o mínimo, né? O mínimo, ele vai pegar o menor valor de um intervalo. E o máximo, ele vai pegar o maior valor de um intervalo. Então, se a gente for aqui no mínimo, do A1 ao C2, qual é o menor valor? O 23. Então, vamos pegar a nossa calculadora aqui de novo, na prova, né? Rascunho. Então, o nosso menor valor do intervalo de A1 ao C2 é o 23. Agora, conte o número, né? Conte do B1 ao C2. Ele vai contar. Então, ele vai contar 1, 2, 3, 4. Ele não vai fazer soma, nada disso. Ele só vai contar. Então, ele vai pegar o nosso menor valor aqui encontrado, que é 23. E ele vai multiplicar o contínuo, né? Ele encontrou 4. Então, vamos fazer uma multiplicação dando 92. Prosseguindo, né? Vou colocar um mais aqui com o nosso próximo, né? Ele vai encontrar o máximo do intervalo do B2 ao C2. B2, C2, só esses dois aqui, né? Qual é o maior número desses dois? É o 133. Então, mais 133, que temos o resultado 225, que é a letra E, tá? Do nosso exercício. Então, sempre que vocês verem alguns exercícios, né, vão resolvendo por etapas. Sempre que tiver ponto e vírgula, é um intervalo grande. Sempre que vocês visualizarem ponto e vírgula, ele vai trabalhar com células separadas. Bem, é isso, pessoal, que eu tinha que trabalhar com vocês. Até uma próxima videoaula.